Queridos, graça e paz, meu nome é Estevão, nós estamos hoje no dia 27 de setembro e eu quero comentar um pouco a respeito das últimas notícias. Teve algumas pessoas ignorantes que disse que no dia 23 de setembro seria o fim do mundo e teve outras pessoas que disse que a volta de Jesus seria dia 23 de setembro. Então, essas duas pessoas estavam equivocadas, esses dois tipos de pessoas. E isso é muito ruim porque acaba gerando descrédito a respeito da volta de Jesus. Juntamente com isso vem os escarnecedores. Inclusive tem alguma notícia que fala que já inventaram de fim do mundo em 7 vezes. Isso eu acho até interessante, esse número 7, né? Quem sabe da próxima vez ou não falam nada ou realmente acontece o fim do mundo. Mas muito bem. Nós temos vivido dias difíceis, talvez aqui no Brasil não, exatamente onde eu moro, mas no mundo inteiro, com muitos cataclismos. Você deve estar acompanhando, porque é importante a gente estar vigiando a respeito de tudo isso. O que eu preciso dizer para vocês é que realmente aonde eles se basearam, existe um fundo de verdade, que é a respeito do cumprimento de Apocalipse 12. Só que o versículo 1 e o 2 se cumpriram no dia 23 com alinhamento. E isso realmente foi muito bom. O que nós não enxergamos ainda é a questão do dragão, como um outro sinal no céu. Porém, tem algumas pessoas que dizem que esse sinal é a Coreia do Norte, que é representada como um dragão. E eu não quero também negligenciar totalmente, mas a Bíblia fala que houve um outro sinal no céu. E de repente, dá entendimento que realmente tem que acontecer alguma coisa no céu para que essa outra parte da profecia se cumpra. E quando acontece esse outro sinal no céu, que é o dragão aparecendo, nós vemos que o dragão se posiciona e ele tenta matar a criança ao nascer. Então, essa criança ela é arrebatada. Então, nós entendemos que esse seria uma parte também da profecia se cumprindo quando é o arrebatamento da igreja. Depois disso, nós vemos o dragão sendo vencido e jogado na terra. Seria uma outra parte da profecia, que ainda não foi cumprida, e não tem-se nem noção do que poderia acontecer. Essas são as coisas que nós estamos observando, uma teoria muito interessante de um rapaz engenheiro que mandou um áudio esses dias para um canal e eu ouvi ele e realmente pareceu muito coerente. E ele dizia a respeito da órbita de Nibiru. O Sol vai passar por esses dias próximos raspando, segundo ele, e depois na sua órbita no periélio, que ele faz a volta no Sol, ele passa próximo da Terra. Isso poderia provocar muitas perturbações na camada, nas placas tectônicas da Terra e até no clima, provocando furacão, terremoto. Só que isso a NASA realmente desconhece, ela na verdade não desconhece não, ela nega a possibilidade desse planeta. Porém, eu penso assim, não vou falar que eu estou certo porque eu não sou astrônomo, talvez esse planeta seja realmente difícil de encontrá-lo, por conta de ele estar envolvido, dizem, com uma poeira cósmica em volta dele. E quando se for enxergar ele, está muito próximo da gente. Porém, isso é uma teoria, a NASA não confirma. O que a NASA confirma nesses últimos dias é uma passagem de um meteoro chamado 2012 TC4. Esse meteoro ele vai passar muito próximo de nós. Eu puxei algumas informações para vocês, que essa é aqui. Ele vai passar próximo da Terra no dia 12 de outubro de 2017, às 5 horas e 42 minutos. Essa precisão é de 1 segundo.
nós vemos que ele vai passar a 0,0003353228 e outras casas para lá. Isso é uma unidade astronômica, essa é a distância. E aí eu fui procurar, né, o que é, quanto que é essa unidade astronômica, e é isso aqui, ó. Esse valor aí dá 50 mil quilômetros da Terra. Por isso, mas isso são tudo estimativas. Isso eu retirei do site da NASA, né? Não é nenhum site clandestino. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Que isso é muito interessante do ponto de vista de um versículo que eu achei que é muito interessante, que é 1 Tessalonicenses 5, que diz assim, capítulo 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, como as dores de parto tomam uma mulher grávida. Olha, pode ser algo ligado com Apocalipse 12. E de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que aquele dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Portanto, vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Queridos, nos dias de hoje eu estou dizendo para você o seguinte, seja sóbrio, porque a gente precisa estar aguardando tudo isso. O que eu quero falar para vocês? Nós, no seminário de 4 dias que tivemos, e o vídeo que nós fizemos foi anterior ao seminário, então depois do seminário eu saí muitíssimo abençoado, porque eu aprendi muito mais, eu fui atrás de muito mais informações, mas tem um vídeo de 2 horas e meia nesse canal que vai mostrar mais ou menos um resumo daquilo que foi falado no seminário. Nós não falamos simplesmente de 23 de setembro a respeito do alinhamento, nós falamos de 7 grupos de sinais. Eu vou abrir para você aqui só para você ter ideia. 7 sinais bíblicos, né, que nós estamos próximos da volta de Jesus. Nós falamos de 7 evidências religiosas que nós estamos próximos da volta de Jesus. Nós falamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também evidências políticas, religiosa e financeira que nós estamos próximo da volta de Jesus. Nós falamos de evidências geográficas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falamos de várias evidências geográficas, olha só. Aqui temos algumas delas, né? Foram mais do que 7. Nós falamos também da evidência das festas judaicas, que são 7, né? Nós falamos também de evidências astronômicas. Aqui sim, há só um pedacinho tá falando a respeito de evidências do dia 23. Né? Aqui nós falamos de festas da primavera, que tem tudo a ver com arrebatamento. E nós falamos também, por último, das evidências tecnológicas. Né? São 7 também. Essas evidências tecnológicas são essas aqui. E, portanto, nós não escondemos o nosso ovo em uma cesta só. Tinham 7 cestas com 7 grupos de sinais, com milhares de sinais. Milhares não, perdão, dezenas de sinais, dizendo a respeito da vinda de Jesus. Então, não falamos só do dia 23. Nós comentamos de muitas coisas e eu não posso, de maneira nenhuma, jogar fora por pessoas que falaram que Jesus ia voltar no dia 23 e por pessoas que falaram que o mundo ia acabar no dia 23. Eu quero dizer para vocês, estejam perseverando, estejam sendo sóbrios e não durmam como os demais. Estejam alertas e sejam sóbrios, porque é muita evidência para uma coisa só, ou seja, a volta de Jesus. Então, por último, eu quero falar a respeito desse sinal
né, do dia 12. Não estou dizendo que isso vai ser o dragão do Apocalipse 12, versículo 3. Mas é algo muito interessante. Por que que eu falo que é interessante? Porque está no site shabá.org. Esse site ele é um site judaico. E esse site judaico ele vai falar que no dia 11 de outubro vai se terminar a festa de Sukkot. E a festa de Sukkot é uma festa que eles estão em alegria, diferente da festa do Yom Kippur, que é uma festa que eles têm de reflexão, a festa do Ano Novo também, que é precedida da Yom Kippur. Eles tocam a trombeta, tem um momento de arrependimento, e nessas festas, o que eles fazem? Eles têm aquela tristeza, feitos sacrifícios, eles comem ervas amargosas para relembrar de muitas coisas que aconteceu, né? Então eles ficam ali, né, concentrados em tudo aquilo. E depois de Sukkot, alegria plena. Eles vão estar em alegria. E olha que interessante que o versículo 2 diz, versículo 3: quando vos afirmarem paz e segurança. Há uma linha que fala que isso é o tema do dia 21 de setembro, que foi Dia Mundial da Paz, né? Mas por que não aplicar também uma possibilidade de ser o povo judeu se sentindo assim pleno, feliz, com paz e segurança, porque já ofereceram seus sacrifícios a Deus, se consideram perdoados, né? E aí diz: repentina destruição se precipitará sobre eles. E interessante, terminado no dia 11 de outubro, as festas, e eles vão estar em um momento pleno de alegria. Esse meteoro, o 2012 TC4, vai passar próximo à Terra, e interessante, ele vai passar de noite. E aí diz, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E quando vos disserem a paz e segurança. Então, ele encaixa, esse meteoro, ele encaixa em alguns quesitos aqui. Ele não encaixa como um dragão, não tem chifre, não tem cabeça. Ele é só como se fosse uma batata grandona de 40 metros no espaço. Mas ele vai passar próximo à Terra bem no dia 12, onde eles vão estar felizes, terminadas as festas, e vai passar ele vai passar durante a noite, que é às 5 horas da manhã. É considerado a vigília, a última vigília do judeu, é exatamente às 5 horas. Termina às 6 horas, e aí começa a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora. Então, queria deixar para vocês esse alerta e essa possibilidade de ser isso, né? Não precisa me bater, mas é só um alerta para a gente não ficar dormindo, estar atentos a cada evidência, para que a gente possa estar percebendo que o dia do Senhor está próximo. E volto a falar, não é por causa de algo que disseram que não aconteceu, que eu vou jogar todas essas evidências, todos esses 7 grupos de evidências no lixo e dizer que Jesus não vai voltar e cruzar os meus braços e começar a viver a minha vida. Eu ainda estou esperando, porque o versículo 6 diz assim: pois não durmamos como os demais, mas estejais alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, adormecem de noite, e os que embriagam, é de noite que se embebedam. No entanto, nós somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo da armadura da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, tenha esperança e continue esperando o seu mestre voltar, porque certamente ele virá e não tardará. Tá bom? Deus abençoe, beijo no seu coração. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.